São passados 504 anos e já começamos a contar os 505. Há mais ou menos 1h45, porque era mais ou menos 9h30 da manhã, quando Lutero, segundo os historiadores, eu não estava lá, mas segundo os historiadores, eram mais ou menos 9h30 da manhã, quando Lutero fez aquele gesto, que era um gesto comum da sua época. Aquilo ali não era um gesto desafiador, era um gesto comum. Era muito difícil você espalhar panfletos naquele tempo, pelo custo mesmo e pela produção. Então era muito comum que as pessoas afixassem os temas dos seus debates em locais públicos. E foi isso que ele fez. Não foi a primeira vez, ele já havia fixado outras teses, um pouco antes, se não me falha a memória, 100 e poucas teses, mas essas 95 causaram o impacto que causaram. Uma coisa importante para nós dizermos é que, depois da Reforma, nós que somos protestantes, embora a percepção da igreja brasileira às vezes seja assim, mas nós não nos tornamos há 504 anos atrás inimigos dos católicos, nem somos anticatólicos, não é isso. Mas nós tornamos evidente para a nossa fé que havia várias coisas entre eles que estavam diametralmente se opondo àquilo que a Escritura nos apresenta. E isso funciona mais ou menos assim, arredondando datas. Até o ano 300, mais ou menos, a igreja era o que a gente chama de igreja primitiva, ou seja, até o início do século IV, com todos os dilemas, com todas as questões, a igreja é mais ou menos una, embora já defendendo os arraiais da igreja contra heresias, contra levantes de fora e de dentro, mas era mais ou menos uma só igreja. Com Constantino, início do século IV, a igreja se torna parte de algo que não era igreja, que era o Estado. E a partir dali começa a haver um distanciamento da igreja daquilo que a tinha originado, nos primeiros 300 anos, principalmente nos primeiros 100 anos. E lá para o século VI, mais ou menos, a igreja que se aproximava da Idade Média começa a parecer mais com aquilo que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana. Entre o século IV e o século VI, com o distanciamento da igreja primitiva, dos moldes da igreja primitiva, a igreja começa a tomar rumos que a preparavam para aquilo que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Vai assim até o início do século XVI, exatamente na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Nós somos, portanto, uma igreja moderna, Começamos no comecinho da Idade Moderna, que é o século XVI. E a Reforma Protestante visava, principalmente, a trazer a igreja de volta aos princípios daqueles 300 anos, do começo. Ou seja, ninguém queria brigar com ninguém. Mas é inevitável, É só você ver as mídias sociais hoje, se você diz que discorda de alguém, você arranjou briga. E isso também acontece nos 2000 anos de história da igreja. Então aqui estamos nós. O legado da igreja cristã como um todo passa a ganhar intencionalmente o desejo de voltarmos a comungar como igreja, a ter o corpus de igreja como era nos primeiros 300 anos. Guardadas as diferenças. Por que isso? Porque depois de Constantino, nós gostamos da ideia de ter templos, por exemplo. Na igreja primitiva não havia templos, pelo menos não como nós conhecemos hoje. Então algumas coisas, mesmo depois da igreja primitiva, passaram a ser parte do nosso dia a dia. E não há nada de errado nisso, Nós temos símbolos, o cristianismo é uma religião de símbolo. Nós temos a cruz, que no nosso caso prezamos pela cruz vazia, pelo símbolo de Cristo não estar mais lá. Nós temos figuras históricas, aquele peixinho tradicional, enfim, tudo isso nos remete aos símbolos que nós temos. Nós temos práticas litúrgicas que são nossas e são históricas, e a própria Escritura também nos adverte a não abandonarmos
os marcos dos antigos. Então, que Deus nos abençoe, nos preserve na sua paz, no seu caminho e nos conduza de volta sempre ao pensamento da reforma. Uma igreja reformada, ela está sempre se reformando, o que não quer dizer que ela está criando novas reformas, mas ela está voltando sempre aos princípios da reforma. Que Deus nos abençoe e nos auxilie nessa caminhada. Amém, queridos? Paulo escreve 2 cartas à igreja de Tessalônica, que era uma igreja ainda naquela conformação que eu falei. E no primeiro capítulo da primeira dessas cartas, são apenas 10 versículos que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho. Abram as suas Bíblias ou vejam na tela. Mas essa é uma carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, que foi escrita mais ou menos ali na metade do primeiro século, anos 50, 51, no máximo 52. Paulo, Timóteo e Silvano, que anunciam enviar essa carta, tinham sido ultrajados, maltratados lá em Filipos, que foi a primeira igreja cristã na Europa, foi a igreja de Filipos. Né? Quando Paulo atravessa, ele passa para a Macedônia depois daquela revelação que ele teve. Ele atravessa, entra na Macedônia de navio, passa por Samotrácia, chega a Macedônia e dali ele vai por uma estrada até a cidade de Filipos. E ali é ali que ele encontra Lídia, aquela história que vocês conhecem bem, Atos 16. E ali então a igreja cristã chega à Europa. Mas eles foram muito maltratados lá. Eles não desistiram. Isso vocês podem ler Atos capítulo 16, que vocês vão ver o pano de fundo dessa narrativa. Eles não desistiram, depois eles seguem para Tessalônica, após passarem por Anfípolis e por Apolônia. Aí já estamos em Atos 17. É bom a gente sempre ler Atos, porque você tem uma narrativa macro do que aconteceu e as epístolas nos ajudam a entender os porquês daquilo ali. Mas Tessalônica era uma verdadeira metrópole para aquela época, desde 350 a.C., mais ou menos. Era uma cidade bastante importante, era ligada à capital por uma das mais importantes estradas daquele tempo, que era a Via Egnatia, que era uma estrada que até hoje tem trechos circuláveis, né? Tem carro passando lá até hoje, ligava leste a oeste do Império. Havia uma certa autonomia na cidade de Tessalônica com relação a outras partes dentro do Império. E o ponto de contato de Paulo naquela cidade foi um grupo de judeus. É curioso sabermos que era necessário, segundo o rabinato da época, que houvesse pelo menos 10 famílias de judeus com os homens vivos. Ou seja, tem 10 famílias, mas uma das famílias é composta por uma viúva, não serve. Tem que ter um homem lá. Então o chefe da família tinha que estar vivo. Pelo menos 10 para haver uma sinagoga fora dos ambientes mais próximos ali geograficamente de Israel. Paulo não menciona quais eram as reais motivações para ele falar isso, mas a igreja naquele lugar foi fortalecida pelo Senhor, como diz aqui no versículo 6, que eu já vou ler para vocês, com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Parece a gente no século 21, né? O Senhor nos dá crescimento, não sem sofrimento. E isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Então as preocupações de Paulo vão tomando um volume tal que ele prefere ficar sozinho com Silas, lá em Atenas. Atos 17 mostra Paulo falando em Atenas. Então ele fica sozinho em Atenas e manda Timóteo pessoalmente para auxiliar pastoralmente os irmãos. Isso você pode ler aqui no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Então, por esse motivo, a fé, o testemunho e o escatom, a esperança das últimas coisas, ganham uma importância muito destacada nas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Não é à toa que o capítulo 5 fala a respeito das últimas coisas. Né? Nesse primeiro capítulo,
nós vamos ler, eu já falei que são apenas 10 versículos, nós vamos ter um resumo doutrinário. E por isso eu escolhi esse capítulo. Porque parte daquilo que Paulo fala como sendo um destaque doutrinário, que fazia parte dos conceitos e da prática dos irmãos tessalonicenses, foram recuperados na época da Reforma. Se perderam ao longo de 1600, 1300, ao longo de 1300 anos, mais ou menos, esses elementos doutrinários foram se rarefazendo ou se perdendo no meio da igreja do Senhor. E é bom destacar que em todo esse tempo Deus manteve sempre seu remanescente. A igreja não sumiu durante um tempo e reapareceu depois. Deus preserva os seus ao longo da história. E Paulo, então, faz um destaque doutrinário resumitivo daquilo que era a igreja dos irmãos de Tessalônica. E ele aponta, tudo isso junto, vai apontar, e ao longo da carta isso se manifesta, para o fato de a salvação ser um ato próprio da graça de Deus. Algo que nós vemos com um destaque tremendo na época da Reforma. E é somente pela graça de Deus que nós alcançamos o status de filhos de Deus. E aí é que está o verdadeiro tesouro do Evangelho. É nós sabermos que não foi do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, mas graça do Senhor derramada sobre nós, que nos deu não apenas um chamado eficaz, uma consciência da necessidade da justiça do Senhor, como instalou em nós o Espírito Santo, a fim de que nós percebêssemos o que é que o Senhor estava fazendo. Amém? Vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e vai ser exposta brevemente ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude e nos abra os olhos da fé para percebermos a riqueza e a profundidade da tua palavra e para nos lembrarmos da riqueza que tu trouxeste de volta à igreja do Senhor, naqueles idos, lá em Wittenberg, há 504 anos atrás. E que o Senhor nos ajude a sempre manter em nossas orações a gratidão ao Senhor, porque ao longo do tempo e da história o Senhor sempre levanta os seus servos fiéis para o cumprimento direto e objetivo do teu chamado. Em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Um pensador chamado Davidson, quando ele comenta o versículo 1,
Ele diz que a maneira espontânea pela qual Paulo faz uma conexão entre o pai e o filho é um testemunho bastante eloquente, bastante próprio, bastante direto a respeito da pessoa de Cristo e o Deus que Cristo é. E nesse capítulo 1 nós vamos ver um destaque bastante contundente que Paulo faz às três pessoas da Trindade Santa. Isso é bastante pontual, porque ele faz isso de maneira intencional. Deus inspira os autores sagrados, mas os autores sagrados, como eu costumo dizer, eles não foram alvo de uma possessão, né? Eles foram inspirados. Então eles redigem de tal forma que a intencionalidade daquilo que Deus já lhes tinha dado de valor literário, histórico, cultural do seu tempo, também nos dizem a mensagem que o Senhor quis garantir para nós. E Paulo, então, com a sua pena, ou com seu ditado, Paulo costumava ditar, ele deixa bastante claro que Deus o Pai, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, e essa conexão, segundo Davidson, começa a nos mostrar que havia uma intenção muito clara de Paulo em estabelecer uma lembrança daquilo que os irmãos de Tessalônica já haviam internalizado da sã doutrina. E nós vamos ver ao longo da epístola, não hoje, mas os irmãos podem ler depois, é uma epístola curta, que isso faz toda a diferença na relação pastoral entre Paulo e aqueles irmãos. Eles sabiam do que Paulo estava falando. Paulo não precisou discorrer a respeito dessas doutrinas, mas ele simplesmente as menciona porque aqueles irmãos sabiam do que Paulo estava falando. É mais ou menos como um pastor hoje chegar aqui para vocês e falar: irmãos, no próximo domingo tem batismo. Ele não precisa explicar isso, vocês sabem o que é o batismo. Vocês já foram instruídos a respeito do batismo, não é? E não há necessidade de explicar, porque o pastor, conhecendo a congregação, sabe do que ela precisa ou não naquele momento. E Paulo não precisa discorrer. Na introdução a essa carta, todo o capítulo 1, na verdade, é uma grande introdução a essa carta, porque ele se apresenta no versículo 1 e do 2 até o 10, ele estabelece ações de graças, é uma espécie de doxologia extensa. Geralmente Paulo faz isso em 2, 3 versículos, à exceção da epístola de Gálatas e mais uma em que ele talvez estivesse um pouco irado e não faz doxologia nenhuma, ele já vai direto ao ponto. Mas aqui a doxologia é longa, ele faz uma ação de graças longa. E ainda aqui no introito, nós vemos que Paulo faz uma menção direta, uma alusão direta a uma das principais e mais centrais doutrinas da fé cristã, que é a doutrina de Cristo. Particularmente a doutrina da divindade de Cristo, o que foi debatido nos primeiros concílios ecumênicos da história da igreja. Quando Paulo fala, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, e estabelece que ele está mandando com seus auxiliares. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele iguala, e ele está dizendo, assim como Deus é Pai, o Senhor Jesus Cristo também é Deus. O Pai e o Filho são Deus. E ele aqui já estabelece o seu vínculo de relação com a igreja dos Tessalonicenses. Nós vamos falar, e vamos falar em nome do nosso Deus. E eu já desejo a vocês que a graça e a paz do Senhor, que Senhor é esse? Por enquanto ele falou no Pai e no Filho, mas ele já vai falar no Espírito Santo. Ou seja, Paulo já começa fazendo menção de uma menção precoce na história da igreja, porque esse é um debate mais tardio, a respeito da doutrina da divindade de Cristo. Eu vou mencionar aos irmãos algumas doutrinas que ele destaca no meio do seu texto. A doutrina da divindade de Cristo não precisou ser recuperada na Reforma. Ela já era válida. No entanto, uma coisa é nós termos a doutrina escrita nos nossos manuais e constituições. Outra coisa é nós termos aquela doutrina na validade da nossa fé. E isso sim foi recuperado na Reforma. Não o que estava escrito, mas o que era praticado a partir do coração dos fiéis ao Senhor.
Uma coisa é eu me relacionar com Cristo, porque eu sei quem Ele é, e eu me afiliei ao Senhor através dele, porque eu tenho plena confiança que foi nele, por ele, através dele que todas as coisas aconteceram, inclusive a minha salvação. Outra coisa é eu ter um registro daquilo. E nesse ponto, sim, a fé reformada foi feliz, graças ao Senhor. Mas entramos então aqui nos motivos de gratidão. Os versículos 2 e 3, todo esse trecho até o versículo 9 fala das ações de graça, mas no versículo 2 e 3, Paulo fala o porquê ele é grato. E ele destaca isso no versículo 3. Eu vou ler de novo, diz assim: lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da três coisas: operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala do trabalho que é fruto da fé, que é a operosidade da fé, ou seja, é uma fé que dá frutos, é uma fé que não é apenas uma fé internalizada na área da transcendência, da metafísica da pessoa, mas é uma fé que vai para além da pessoa e gera frutos visíveis. E Paulo está dizendo, eu sempre me lembro de vocês, quando eu vou orar ao Senhor, eu me lembro de vocês, porque a fé de vocês gera frutos. A fé de vocês opera. A fé de vocês saiu de dentro de vocês e está no mundo ao redor de vocês. Tanto é que lá na frente ele diz, a gente nem precisa falar da fé de vocês, porque o que vocês fazem já denuncia favoravelmente aquilo que vocês são em Cristo Jesus. O que os irmãos fazem é baseado naquilo que a sua fé lhes dá como melhor caminho. E é isso que eles praticam. Eles passam a viver com base numa cosmovisão realmente cristã. É claro que estamos sendo anacrônicos em falar isso, cosmovisão é um conceito do século XIX, mas nós podemos fazer uma adaptação a isso. Eles já viviam a partir do olhar de um verdadeiro cristão, porque eles souberam compreender aquilo para o que Deus chamava, para o que Deus lhes dava fé salvífica e para que Deus fomentava neles a verdadeira fé. É para que eles tivessem frutos. E dando esses frutos, a palavra de Deus pudesse também vindicar novos corações. Não é aquela história de, não, se você faz a coisa certa, não precisa nem pregar. Isso é um engodo. Sempre precisamos pregar a palavra. Mas existe o outro lado. Eu já creio, eu já sou filho de Deus, eu vou me sentar no banco da minha igreja e vou esperar Jesus voltar. Esse é o oposto. Nem fazer para ser salvo, que foi como a reforma nos trouxe de volta, e nem esquecer de fazer porque já foi salvo. Porque aí seria o lado oposto do mesmo pecado. Eles também eram dedicados, e a dedicação deles provinha do amor. É o segundo ponto que eu destaquei aqui. A dedicação do amor de vocês. Eles tinham uma construção dos seus atributos cristãos por causa da visão cristã que eles tinham absorvido pela pregação e pelo ouvir da palavra de Deus. Então eles passam a ter os seus esforços sob a motivação dos princípios corretos do amor cristão. O que quer dizer, irmãos, que nem sempre quando fazemos a coisa certa, fizemos a coisa certa pelos motivos certos. E na presença de Deus e no seu rebanho, fazendo parte do seu povo, nós precisamos fazer o que é certo pelos motivos certos. Quando formos, por exemplo, fazer o bem a uma pessoa, nós precisamos fazer o bem porque Cristo nos transformou e ao fazer o bem nós somos a extensão da mão de Deus. Nós não podemos fazer o bem a terceiros porque nós pretendemos ser mais queridos de Deus, por exemplo. Ou porque pretendemos que as pessoas saibam como nós somos bons. Na verdade, para quem recebeu, tanto faz se você fez pelos motivos corretos ou não. E a pessoa, digamos, precisando de um prato de comida, ela vai comer aquele prato de comida, vai se satisfazer e ela não quer saber. Mas nós precisamos ter a preocupação em fazer o que é certo pelos motivos certos diante do nosso Deus.
E assim Paulo também elogia esses irmãos. E finalmente ele elogia pela firmeza que eles tinham, pela firme esperança que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Que é o terceiro ponto, que é a raiz de uma doutrina importantíssima que é trazida à tona na Reforma Protestante, que é a doutrina da perseverança dos santos. Quando Paulo diz que ele também agradecia a Deus quando se lembrava deles, por causa da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava ensinando para aqueles irmãos e para nós, por inferência direta, o quão importante é nós mantermos viva em nós a esperança de algo que nós não podemos fazer, mas que o Senhor, porque nos chamou e nos salvou, também nos oferece graciosamente, que é manter viva em nós a bem-aventurada esperança, aquela da vida eterna, aquela da visão final do Deus de glória. E somente o salvo, somente o santo em Jesus Cristo pode ter essa esperança viva no seu coração. E a isso nós chamamos de doutrina da perseverança dos santos. Coisa que nós, embora tenhamos um papel importante na nossa vida, buscando cada dia mais a santidade diante de Deus, e aí temos a doutrina da santificação, que não está descrita aqui nesse primeiro capítulo, mas nós sabemos da sua importância. E é nesse episódio que nós entendemos que não somos sequer capazes de nos manter em santidade por causa da nossa natureza, ainda não glorificada diante de Deus. Aí entra o Espírito Santo, não só nos ordenando a perseverar na fé, como nos dando todo o apoio e capacitação para que perseveremos na fé. E é aí que se encontra uma das mais belas e amáveis doutrinas da fé protestante, a doutrina da perseverança dos santos. Somos ainda pecadores, mas já somos justos no Senhor, justificados nele. Ainda não somos glorificados, mas temos um lugar na glória com o Senhor já garantido. Ainda não vimos o Senhor com os nossos olhos, mas o Senhor diz que nós o veremos face a face. Ainda lutamos com lágrimas, circunstâncias adversas, doenças, morte, mas o Senhor nos diz, vai chegar um tempo em que tudo isso vai acabar. E o que nos garante o cumprimento dessa promessa é o fato de que a Escritura nos ensina de que nós haveremos de perseverar, porque o Senhor nos fará perseverar. Essa é uma doutrina que foi trazida à tona pela Reforma Protestante. É uma esperança inabalável, que jamais será destruída, porque é parte daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Queridos irmãos, passando dos motivos da gratidão, Paulo, então, entre os versículos 4 e 6, passa a falar do evangelho de poder que havia já sido pregado e absorvido pelos irmãos tessalonicenses. A primeira coisa está no versículo 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Isso é o versículo 4. Profundamente objetivo. Sabemos. Não é imaginamos, não é supomos, mas é sabemos. Sabemos que Deus os escolheu. A primeira coisa que Paulo fala, quando ele começa a falar a respeito do evangelho de poder, é que aqueles irmãos eram reconhecidamente eleitos do Senhor. Matthew Henry, um pensador do passado, muito importante, servo de Deus, ele diz o seguinte: por isso podemos conhecer a nossa eleição, se não falamos somente das coisas de Deus com os nossos lábios, mas sentimos seu poder em nossos corações, mortificando nossas concupiscências, afastando-nos do mundo e elevando-nos às coisas celestiais. A menos que o Espírito Santo venha, a palavra de Deus se tornará letra morta para nós. Assim a receberam pelo poder do Espírito Santo. Se você é salvo no Senhor, houve um tempo em que palavras comuns, letras comuns, frases comuns, que poderiam ser consideradas coisas mortas,
em termos de análise espiritual, tornaram-se profundamente vivas, contundentes, atraentes, e você entendeu por causa da ação do Espírito Santo. É por isso que pessoas, muitas vezes, do nosso relacionamento, pessoas letradas, cultas, você diz assim, meu Deus, eu mal consegui terminar meu estudo, e só Deus sabe como eu fiz para passar. O sujeito tem mestrados, doutorados, pós-doc, e ele lê a Bíblia e não consegue entender o que eu, pessoa simples, já entendi. É porque sobre você veio a iluminação do Espírito Santo, aquilo que nós pedimos na oração ainda há pouco. Porque se não for o Espírito Santo, as letras desta palavra não fazem sentido. E isso é de propósito para que alguns, vendo e lendo, não consigam entender, porque entenderão aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Aqui está a raiz da doutrina da eleição, que foi uma das doutrinas reconstruídas no tempo da Reforma Protestante. Deus é quem escolhe o seu povo pela sua santa e soberana vontade. E ele o faz desde antes de qualquer coisa ter sido criada no seu coração, não por presciência, mas porque ele quis fazê-lo. E quando nós dizemos Deus não pode fazer isso, Deus não é justo por fazer isso, Deus não é bom por fazer assim, nós estamos dizendo eu sou o vaso de barro, mas eu estou querendo criticar o autor e consumador de tudo, que inclusive me fez. E eu estou dizendo que ele fez coisa errada. A doutrina da eleição, estabelecida na Escritura, visível no Novo Testamento inteiro, é uma das doutrinas que, tendo sido obliterada ao longo da história, foi recuperada na Reforma Protestante. Passam-se mais de 200 anos, 250 anos mais ou menos, depois da Reforma, para que no meio evangélico, aquilo que nós chamamos de meio evangélico, houvesse correntes questionando essa doutrina. Para vocês verem quanto tempo ela se manteve sólida. Sem questionamento. E Paulo fala aqui, ele prossegue dizendo, versículo 5, a respeito da palavra e a respeito do poder. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês, somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. A palavra nos leva à convicção e o poder nos leva, o próprio Paulo diz aqui, ao Espírito Santo. A palavra é o meio do conhecimento da verdade de Deus. A verdade do Senhor é pregada a este mundo, é levada a este mundo por meio da pregação da palavra de Deus. E Deus confiou à igreja, à sua própria igreja, a missão de continuar pregando essa palavra. Essa palavra não é pregada por impenitentes, não é pregado por não cristãos, não é pregado por qualquer outra religião, por mais que nós respeitemos e possamos andar de mãos dadas com outros, dizendo sim, a liberdade de fé tem que existir. Nós não somos de forma alguma contra a liberdade de expressão religiosa. Pelo contrário, se tem um povo que defende isso, é o povo cristão. No entanto, não há outra voz que não a voz de Cristo, através da pregação do Evangelho, que convença o coração humano, pela ação do Espírito Santo, a respeito da sua verdadeira condição. O poder do Espírito Santo, por outro lado, é a forma pela qual a Escritura nos fala da ação, do chamado eficaz do Pai ao nosso coração. Então há uma junção aqui, e aqui Paulo começa a estabelecer a raiz, começa a mencionar a raiz de uma outra doutrina, que não estava perdida, mas que ganha novos ares a partir da reforma, que é a doutrina do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na condução do coração impenitente até a cruz, na convicção do pecador de que ele precisa de Deus. Ninguém chega a essa convicção a não ser pela ação do Espírito Santo. Não adianta você explicar para a pessoa mais ilustrada que você conhece o plano da salvação, que ela vai achar aquilo uma história do tempo da carochinha.
vai fazer troça de você. Porque se o Espírito Santo não abrir os olhos, não haverá convencimento do coração humano. Porque o homem, naturalmente, ele quer andar em direção oposta ao chamado de Deus. E não fosse o Senhor nos trazer. Aliás, uma das frases mais reformadas e calvinistas que eu conheço, quem costuma falar, não são nem presbiterianos e nem batistas reformados, são os irmãos da Assembleia de Deus. Eles costumam dizer assim, olha, ou você vem pelo amor, ou você vem ou seja, você vem de qualquer jeito. Eu falo isso com muito carinho dos nossos irmãos, eles costumam dizer isso. É uma frase absolutamente calvinista. Tá? Se você for eleito, você vem de qualquer jeito. Eu tenho muitos amigos, inclusive muitos pastores, alunos inclusive, e papai foi um pastor da Assembleia de Deus. Então eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos, mas eu me lembrei agora dessa expressão que é muito comum entre eles. Pelo menos era, né? Não sei se continua sendo. Mas vejam bem, há um chamado que vem pela palavra com todo o poder que está contido nela e o Espírito Santo torna aquilo profundamente contundente ao nosso coração e nós temos o nosso coração dilacerado diante do chamado de Deus e nós nos rendemos a Ele. A doutrina do Espírito Santo está aí, porque o mesmo Espírito Santo que faz isso inicialmente é aquele que está hoje no meio da igreja conduzindo os passos da igreja. E o Espírito Santo o faz, inclusive nas diversas tradições. Um pastor presbiteriano ele se torna pastor eleito por determinados modos. Um pastor batista ele é eleito por outro caminho da eclesiologia. Mas um ministro anglicano, luterano, episcopal, ele chega a ser ministro por outros meios. A eclesiologia se torna diferente. O que eu quero dizer para vocês é que em todas essas igrejas em que Cristo reina, em que o Senhor é a rocha, os meios foram diferentes, mas quem conduziu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes conduz as congregações e as denominações de forma diferente, porque ele sabe para o que nós fomos chamados. E ele nos conduz para que nós estejamos equilibrados em sua presença. É a doutrina do Espírito Santo fazendo o bem e guiando a igreja do Senhor. Não importa a sua denominação, o que importa é se na base da fé da sua denominação está o Senhor e a sua palavra, dando esteio, dando base. E se o centro da pregação daquela igreja é Cristo Jesus e a sua obra, é isso que importa. A tabuleta lá fora, aliás, vou contar um segredo para vocês. A tabuleta vai ficar quando Jesus levar a igreja. Nós vamos chegar lá em cima sem tabuinha. Tá? Inclusive, a gente gastou um dinheirão para botar o nome da igreja lá. Nossa igreja é uma igreja bastante simples. Vai ficar. Tá? E ninguém vai aproveitar. Havia um testemunho claro, por causa de tudo isso, de imitação. A imitação clara do Senhor passa a ser natural para aquele que é cheio do Espírito Santo, no sentido de ser salvo e verdadeiramente salvo. O testemunho se torna natural. A imitação de Cristo, né? Tanto é que Tomás de Kempis depois escreve um livro com esse nome, passa a ser algo desejado do coração do santo, porque ele quer ser como o seu Senhor. E a palavra passa a ser acolhida no seu coração, mesmo em meio a muita tribulação, que é nesse versículo que Paulo fala. Olha, a gente está orando por vocês, a gente se lembra de vocês, a gente lembra de como o Senhor fez a obra no meio de vocês, e mesmo com toda a luta, vocês estão aí firmes, crescendo, dando bom testemunho. Meus irmãos, não vamos desistir porque existe uma pedra no meio do caminho. Lembra do poema? Até recita, né, para trazer à mente aí uma fala poética da nossa história literária. Dá aquele empurrãozinho na pedra, tira do meio do caminho com a graça do Senhor e continua prosseguindo. Nós vamos chegar lá no final, talvez com os pés sujos da poeira desse mundo,
talvez com a borda das nossas vestes meio esfarrapadas, mas nós vamos chegar lá com as vestes alvas, sãos e salvos, porque quem nos conduz até lá é o Senhor. E que essa seja uma esperança mantida viva no nosso coração. Isso a gente já viu até aqui. Finalmente, versículos 7 a 10. Se por um lado Paulo fala dos motivos de gratidão e depois ele fala do evangelho de poder, agora ele vai falar do poder do testemunho daqueles irmãos. Porque é para isso que o versículo 6 aponta. Vocês, mesmo em toda tribulação, em toda dificuldade, em toda luta, olha o testemunho de vocês. E Paulo começa então a falar do testemunho deles. Por isso que ele começa o versículo 7 com esse conectivo assim. Talvez na sua versão haja outro vocábulo, mas assim vocês se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Ora, se Paulo estivesse aqui pregando hoje no meu lugar, talvez ele dissesse assim: irmãos do Jardim Botânico, eu sei que vocês têm enfrentado muitas coisas difíceis na vida pessoal de vocês, e talvez na vida comunitária, porque não é fácil ser crente agora no século 21. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: por tudo isso que vocês têm passado, é que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no nosso país, que é o Brasil. Ou vocês pensam, irmãos, que uma igreja saudável não passa a ser referência? Ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Uma igreja saudável numa cidade como a do Rio de Janeiro, aliás, como qualquer cidade grande hoje do mundo, uma igreja saudável passa a ser reconhecida como uma igreja saudável e ela passa a ser testemunho vivo de que Deus ainda opera no meio da igreja. Eles se tornaram crentes modelos reconhecidos por toda parte, versículo 7, versículo 8. E aqui está a raiz da doutrina de Deus, a doutrina do Pai. O Deus da Bíblia é o verdadeiro e único objeto de fé dos redimidos. E é por isso que Paulo passa a destacar, e é por isso que o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 12, 30, destaca dizendo o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele completa mais adiante, vocês sabem disso: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deus no centro de tudo, porque os verdadeiros cristãos são conhecidos por causa da sua verdadeira conversão. Os nossos gestos devem fazer toda a diferença no mundo em que nós estamos. Verdadeiros cristãos não são reconhecidos pela roupa diferente, não são reconhecidos porque moram em lugares especiais. Não existe uma vila, né? Vamos abrir agora a Vila dos Irmãos da Igreja Batista do Jardim Botânico. Aí compra um terreno grandão e faz lá 200, 300 casas, o número de famílias da igreja, não sei quantas são. Não existe isso, nós não vivemos em lugares especiais, não temos roupas especiais, não temos língua especial, embora a gente tenha um crentez meio esquisito, né? De vez em quando ele vem à tona, mas não temos um idioma especial, que isso inclusive foi destacado no início da era cristã. Quando um dos imperadores quis saber quem eram os cristãos, foi dito a ele: olha, eles são um povo estranho, porque eles estão misturados no nosso meio, eles não trajam vestes diferentes, eles não moram em lugares diferentes, eles não falam diferente, estão no nosso meio, estão misturados entre nós. Mas é o que nós passamos a ser que faz diferença. Não é o que nós temos, não é o que nós portamos, não é o que nós apresentamos, é o que nós somos que passa a fazer diferença. Nada mais precisa ser acrescentado, porque aquela conversão contundente passa a ser reconhecida por todos. É o que Paulo fala aqui nos versículos 9 e 10. Eu vou ler do 8 em diante. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso.
Versículo 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É nesse ponto aqui que nós vemos mais um destaque doutrinário, que é a doutrina da salvação, que também ganhou cores novas na época da Reforma, porque a doutrina da salvação, que nós chamamos de soteriologia, ela tinha se perdido na Idade Média. A pessoa era salva ou porque comprava um pedaço de papel, ou porque dava esmolas, ou porque fazia alguma coisa, ou porque algum gesto lhe era dado a partir da igreja. Tinha se perdido a noção de que o Salvador é Cristo. E ponto final. Essa noção foi recuperada na Reforma. E Paulo está falando disso. Se vocês foram salvos e têm a experiência por um lado e o testemunho vivo por outro, a ponto de não precisarmos mais falar de vocês, dar o testemunho da salvação, porque todo mundo já sabe que vocês são crentes. Na Acaia, na Macedônia, mas espera aí, não é só nesses lugares não, é em toda parte. Ouve-se falar dos irmãos de Tessalônica em toda parte. Nós não precisamos mais nem falar nada, porque eles eram verdadeiramente salvos. Deixaram os ídolos, se converteram, e o tempo passou. Isso é no passado. Eles deixaram os ídolos e se converteram. E fizeram isso para o tempo presente, para servir a Deus. É a história do crente na sua vida, na igreja, na sua família, onde ele está. Também com vistas a algo futuro, para aguardar a volta de Cristo. É o tempo futuro, é o escatom. E aqui surge a raiz da forma como nós cremos na doutrina das últimas coisas, que também foi totalmente revisto na época da Reforma. Porque o escatom já estava totalmente tirado de cena. Você não morria mais como filho de Deus para ir se encontrar com o Senhor. Você agora morria, mesmo sendo filho de Deus, para ir para um lugar, quem sabe, com muita oração, com muita vela e com muita oferta, você poderia migrar daquele lugar, aí sim, para a glória de Deus. Isso tinha entrado no meio da igreja. E com a Reforma, esse lugar foi tirado de volta. E quando o crente, fiel ao Senhor, fechar os seus olhos e abrir, ele terá fechado nesta natureza e aberto na presença do Senhor. Num fechar e abrir de olhos, estaremos na presença do Senhor. Sem parada. A gente não vai parar em lugar nenhum. A gente vai direto. Isso foi recuperado na Reforma. Amém, queridos? Vamos concluir e aplicar. Na introdução à carta aos Tessalonicenses, Paulo lembra quem eles são de verdade e por qual razão eles existem como filhos de Deus. De uma forma muito resumida, Paulo fala àqueles irmãos da história da redenção. Eles tinham sido alvo do projeto da redenção de Deus e agora o Senhor, através de Paulo, está lembrando aqueles irmãos a história da redenção. E nós, em tempos de comemoração da Reforma, ouvimos esses primeiros 10 versículos e nos lembramos de muita coisa importante. Eu destaquei algumas doutrinas aqui para vocês. Algumas delas foram mantidas, a doutrina da Trindade, por exemplo, mas outras foram recuperadas e outras foram trazidas à tona realmente. Mas vejam bem, no versículo 4, Paulo fala da doutrina da eleição. No versículo 9, ele fala de salvação. No versículo 10, ele fala de vida eterna. Sendo que tudo isso se baseia, versículo 8, na obra da Santíssima Trindade, na obra do Pai particularmente.
na obra do Filho, no versículo 1, e na obra do Espírito Santo, no versículo 5. Tendo como elo para que tudo isso aconteça, a perseverança. Versículo 3, até que nos encontremos com o Senhor. E aí fecha essa história. A consumação e a glória vão fechar essa história. É quando você está lendo um livro e você chega ao epílogo, ao último, sabe? Aquela conclusão final. A nossa conclusão vai ser o fechar da última página, o fechar da capa da história da redenção e o entrar na glória eterna com Deus. Todo esse conjunto de atos de Deus em nossa direção tem um nome prático que nós costumamos dar. A partir da reforma, isso toma áreas tão comuns para nós, e é como nós dizemos, a salvação vem pela graça somente. E daqueles 5 pontos da reforma, esse sermão talvez apontasse para a graça, porque todas essas doutrinas, todos esses atos soberanos de Deus sobre aqueles que se tornam seus filhos, nada mais são do que um ato gracioso do Senhor. Nada disso poderia ter sido construído por nenhum de nós. E não fosse a graça do Senhor, não teríamos chegado até aqui e jamais teríamos conhecido o Senhor. E aqui reside o verdadeiro tesouro do Evangelho, em que fomos presenteados por Deus com as maravilhas da sua graça. A sua misericórdia veio sobre nós, sem qualquer merecimento, não havia mérito de nossa parte. Deus não nos trouxe para perto de si porque ele sabia que nós éramos bonzinhos. Ninguém aqui era bonzinho. Todo mundo aqui, sem exceção, é um assassino em potencial, é um adúltero em potencial, é um mentiroso em potencial, é um ladrão em potencial. E por que é que não somos nada disso? Porque Deus nos preservou e nos salvou para si mesmo. De mendigos espirituais e de mortos na fé, absolutamente caídos e mortos, inábeis, nós fomos feitos filhos e herdeiros para a glória de Deus Pai. Ele próprio quis fazer isso, ele quis um povo para si. E esse povo se chama a Igreja do Senhor. A fé do cristão não causa, e aqui é que nós precisamos nos lembrar disso no nosso dia a dia. A fé do cristão não causa impacto simplesmente porque é uma fé. Porque todo mundo tem fé, gente. Até o ateu tem fé de que a ausência de fé pode ser algo considerável. Ele tem fé naquilo. Mas é por ser uma fé que é fruto da ação de Deus através de seres comuns como nós somos. Isso precisa gerar reflexos práticos na nossa vida. E um convite para hoje é que nós precisamos deixar de querer apenas ver o que nós vemos e nos lembrar efetivamente aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Como um grande batista do passado, Spurgeon, falou, algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas, elas existem se não fossem as provações pelas quais você passa. Isso tem tudo a ver com o versículo 6. Vocês são irmãos fiéis e nos lembramos de vocês, a despeito das tribulações. Meus irmãos, encerrando, nós precisamos nos consultar e ver se somos motivos de gratidão. O nosso trabalho, esforço e esperança têm despertado bem-estar entre os irmãos e entre as pessoas que nos cercam? Você sabe se quando você chega todo mundo sorri e abre os braços? Ou se todo mundo fecha a cara e quer sair de fininho? A gente precisa ter aquele feeling. Porque se for o segundo caso, a gente precisa ir para os pés do Senhor e descobrir por quê. E depois ser transformado, né? Não adianta só descobrir. Nossa vida alegra quem está perto de nós? Estes nos reconhecem como agentes de Deus? Paulo olhou para aqueles irmãos à distância. Estava tão longe que teve que mandar carta. Não estava com eles. Mas a notícia que ele tinha, e aquilo que ele sabia deles, é que eles geravam alegria, testemunho bom. A vida deles falava de Deus.
Quando olham para nós, é isso que vem? Isso é uma pergunta que precisamos nos fazer. Segundo ponto, precisamos clamar a Deus para sermos cada dia mais parecidos com Cristo, mesmo que as muitas perturbações nos angustiem ao longo da nossa vida. E algumas delas são severas, mas nenhuma delas é mais poderosa que o nosso Deus. E, finalmente, é urgente que o nosso testemunho seja totalmente positivo e que sejamos conhecidos pela nossa integridade de vida com Cristo. Amém? Vamos inclinar a nossa fronte. Pai amado, o Senhor não deixou exemplos na Escritura só para a gente ler e gostar. O Senhor deixou para que nós, pela ação do Espírito Santo, compreendêssemos e nos apropriássemos daquela verdade, para nós também experimentarmos aquilo. Nosso pedido a Deus é que o Senhor se revele a nós de tal maneira que nos faça perceber o que nós realmente somos. E que uma vez fazendo isso, o Senhor também, pela ação do Teu Santo Espírito, nos guie às transformações necessárias. E o nosso pedido, Senhor, nesta noite, como irmãos no Senhor, é que o Senhor faça de tal forma conosco que a nossa vida seja um testemunho vivo e aberto daquilo que o Senhor faz em nós no nosso dia hoje, daquilo que o Senhor já fez quando nos convertemos e daquilo que o Senhor ainda está reservando por fazer sobre nós, que é aquela bendita esperança da vida eterna. Então, ó Deus, o Senhor tem nos coberto, tem nos feito caminhar e tem nos alertado. E numa manhã como esta, em que nos lembramos daquilo que os teus filhos fizeram no passado, que nós também perguntemos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque, na verdade, Senhor, Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros servos fiéis do Senhor eram absolutamente idênticos a nós. Seres humanos, falhos, pecadores, foram chamados pelo Senhor, mas talvez eles tenham dito para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, se não tiver mais ninguém, me envia. E que nós, ó Deus, estejamos dispostos a, mesmo passando por dificuldades, provações e angústias, por um lado, manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, e por outro lado, cumprir a tarefa de ir. E a primeira tarefa do ir é ser uma testemunha boa, fiel do Senhor, onde quer que estejamos. E assim, ó Deus, cumpre em nós o teu desígnio e faz de nós servos fiéis que serão encontrados pelo Senhor na labuta e na produção para o teu reino. É como nós oramos, pedindo o teu conforto e a tua paz, a tua direção e a tua segurança, no nome precioso de Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.